amigos. Estamos começando mais uma edição do Carlos Santos aos Vivos. É a edição de número 19, né? A gente começou esse bate-papo, essa ideia, esse projeto jornalístico experimental em maio desse ano. Estamos aqui em setembro, dia 21 de setembro de 2020. Nosso primeiro convidado foi o jornalista Saulo Vale. E hoje nosso convidado é o professor doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto. Ele é reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É o nosso convidado de hoje. E o projeto Carlos Santos aos Vivos, para quem não sabe, não conhece, está aparecendo aí pela primeira vez, é uma proposta jornalística experimental, embrionária, em que a gente convida pessoas dos mais diversos matizes da atividade humana, em termos de Rio Grande do Norte e além de nossas divisas e fronteiras do país. Desde maio, nós já trouxemos aqui para um bate-papo em linguagem coloquial, bem leve, jornalistas, médicos, escritores, cantores, advogados, gente do segmento empresarial, entre outros. Hoje, portanto, é a vez do professor doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto. Vamos ver se já é possível a gente contactar Pedro Fernandes. Eu acho que sim, acho que a gente vai conseguir rapidinho. Nosso convidado de hoje, o reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professor, boa noite. Boa noite, Carlos Santos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parabéns por esse projeto, parabéns por essa inovação e muito obrigado pela oportunidade. Pois é, professor, muito feliz pela sua presença aqui. Eu costumo dizer, e digo há muito tempo, que a UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é a maior obra humana de Mossoró. Não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil e para o mundo. Já espalhou gente aí por esse mundão de, meu Deus, profissionais de grande conteúdo, de grande importância em suas áreas de atividade. Então eu vejo a UERN como uma obra de enorme valor humano e o senhor está na reitoria já no segundo mandato, tem um papel também significativo dentro dessa história. Professor, o Carlos Santos aos Vivos é uma proposta jornalística embrionária em que a gente aproveitou, na verdade, para resgatar uma ideia que já tinha muitos e muitos anos nesse período de quarentena. Uma quarentena que a gente já está indo, já está saindo, apesar de alguns sustos, de alguns solavancos e de muitas incertezas também. Então, seja bem-vindo, pode se pronunciar para a gente começar a bater papo. Eu agradeço demais a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ela, como eu escutei uma vez, ela é o Estado vivo. Ela realmente, eu não posso dizer que minha história é grande na universidade diante de tantas outras histórias transformadoras, onde a gente vê pessoas entrando ali de forma tranquila, humilde, tudo que quer pegar aquele canudo, né, o seu diploma. E hoje são pessoas que estão transformando o nosso estado, o nosso país. E olha aí, hoje a gente fala no médico e advogado, mas lá atrás, há 40 anos, 50 anos, não se imaginava um escritório de economia, não se imaginava um advogado, não se imaginava um administrador, um contador. E Mossoró, ela conseguiu ter no seu mercado de trabalho, lá desde 68, a Açu a partir de 74, Pau dos Ferros de 76, Patu de 80, ali em Natal em 2002 e em Caicó 2005, começou a ter no seu ambiente, no seu comércio local, profissionais liberais, bem formados, muitos deles, Carlos Santos, e todos que estão nos assistindo, é o primeiro a se formar em sua família. Quantas histórias a gente escuta. Agora, o melhor de tudo, são pessoas que vêm, que não conhecem ninguém e vêm com aquela máxima: como é que eu vou arranjar um emprego se eu não conheço ninguém?
mas através da formação, através da sua autonomia e independência, ela ganha dignidade, eleva a sua autoestima e transforma, sim, a sociedade. É isso que a gente acompanha todos os dias na nossa universidade. Professor, Carlos Santos aos vivos parte do princípio de que todo convidado é um desconhecido ou parcialmente desconhecido para boa parcela das pessoas que participam desse bate-papo e que vai interagir conosco. Claro que tem muitos amigos, muitas pessoas que de algum modo o conhecem, mesmo que residualmente elas estão aparecendo aqui, familiares, etc. Mas esse projeto é também uma ideia de formação de um documento audiovisual, que nós vamos transferindo gradualmente o conteúdo dele para outra plataforma, o canal BCS, o canal Blog Carlos Santos. Então, esse nosso bate-papo é também um documento, se Deus quiser, para a história. Daqui a muito pouco tempo, ou daqui a alguns séculos, eu acho que de algum modo o conteúdo vai servir para pesquisa, para melhor entendimento, compreensão, conhecimento em relação às pessoas que vêm aqui bater papo comigo e ao nosso tempo. Eu acho que também a gente tem que pensar assim. Professor, mas quem é Pedro Fernandes Ribeiro Neto? Já fez muita propaganda da UERN, agora faça a sua. Eu sou um pai, tenho 4 filhos, sou de Mossoró, filho de Paulo de Medeiros Fernandes, daqui de Mossoró, advogado, foi professor da universidade, de Meristé Cantilho Fernandes, casados há mais de 50 anos, há 52 anos. Já sou avô, Carlos Santos, tenho 46 anos, tenho uma netinha de 3 anos, tenho um genro, né? Minha filha mais velha é casada. Começou cedo, né? Eu me casei com 22 anos, eu já tenho hoje 24 anos de casado, portanto, tenho 46 anos, casado com Iascra Menescal Fernandes, também daqui de Mossoró, estudou comigo lá no Colégio Diocesano. Eu era muito amigo também do primo dela, e aí criou essa paixão, e aí estamos juntos até hoje, né? Durante 24 anos, Iascra é professora, doutora aqui na UFESA, também de Ciência da Computação. Me formei em Ciência da Computação em 97 pela Universidade Estadual do Ceará. Passei no concurso do IFRN e da UERN ali em 98. Em 2000 fui fazer meu mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Fiz Engenharia da Computação. Eu sempre gostei dessa parte embarcada, que é esse alinhamento entre o hardware, o físico e o software, né, que é o programa de computador. Ali não tinha celular, a gente não tinha esses microprocessadores com tanta potência como hoje. É uma situação interessante. Quando eu passei no mestrado em 2000, eu passei em Natal, só que em Natal não tinha o doutorado. E em Campina Grande já tinha um doutorado, só que eram 5 vagas e eu fiquei em 6º. Então, Carlos Santos, eu fiquei 3 dias ligando para esse provável orientador até ele me aceitar. No 3º dia ele disse, rapaz, você está insistindo tanto é porque você quer. E graças a Deus terminei com 1 ano e meio o meu mestrado. Lá é o Conceito 6, é o melhor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já ganhei a bolsa do doutorado e daquela turma que entrou fui o primeiro a terminar o doutorado. Veja só, com 3 filhos já, né, casado e tendo que me deslocar para Mossoró. Mas eu digo sempre isso, não para contar vantagem, mas na condição de professor, para dizer a você que tente. E se puder, vá lá fora, porque a gente aqui reclama muito. Mas quando a gente vai ver as condições lá de fora, de outros ambientes, onde todos dizem que é um mar de rosas, você vai ver que as dificuldades são as mesmas, porque ela está dentro de você. E aí fiz meu doutorado também, em Engenharia da Computação, terminei em 2006, já era professor da universidade. Quando eu cheguei na UERN, em 2007, chamei um grupo de amigos da UFESA, da UERN, e a gente já criou o mestrado em Ciência da Computação da UERN. Veja só, foram aqueles 3 primeiros mestrados da UERN, em 2008, quando não se tinha nenhum. E em 2009 fui ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Também digo com muito orgulho que nessa trajetória fui eleito da diretoria executiva de todas as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação do país, ou seja, metas que
ali faziam parte daquela associação. E em 2012, saí da pró-reitoria, fui ser candidato a reitor. A eleição da UERN, ela acontece sempre em março. Então, eu fui eleito em março e a gente já fica como reitor eleito a partir de abril. Dr. Milton, reitor à época, assumi ali em setembro de 2013 e estou até hoje completando agora 7 anos, né? Mas não abro mão de dizer que tudo isso, ou se é pouco, se é muito, mas eu acho demais, só foi possível pela base familiar. E que base familiar é essa? Digo também a todos que estão nos assistindo. É a que você tem, não é a do outro, não. Olhe para a sua família, agradeça a Deus pela sua família. Aproveite a sua família. Porque é isso sim que você deve fazer por merecer. E aí, Carlos Santos, eu acho que esse sou eu, brigando com a balança todo o tempo, adoro o Baraunas, estou ansioso pelo retorno do nosso time, adoro o Flamengo, gosto muito de brincar com meus filhos, com meus netos, minha neta, né? E aí a gente segue a vida. Pedro, você fez um resumo muito interessante e até antecipou várias perguntas que eu iria fazer. Nem por isso eu estou sem munição, vou logo avisando, né? Para esse bate-papo, para essa conversa nossa. Pedro, você muito cedo se interessou por esses assuntos do software, o hardware, a tecnologia, a ciência da computação, que é algo que parece que não tem teto, não tem fronteira, né? Cada dia mais a gente se espanta, se assusta, e nem deveria se assustar nem se espantar. Mas esse seu apetite, seu interesse pela alta tecnologia, hoje é muito comum qualquer criança se interessar, porque praticamente todo mundo já está nascendo com o celular na mão. Mas numa época mais remota, que foi essa que você fez um rebobinamento há pouco, não era algo tão presente, tão, eu diria, de tamanha supremacia no cotidiano das pessoas. Surgiu como? Assistindo filme de ficção científica, o Guerra nas Estrelas. Eu sempre fui muito inquieto, né? Só para você ter ideia, eu fui embora da casa dos meus pais com 14 anos. Eu queria morar em Fortaleza, tinha uma irmã que morava lá, mas à época meu pai não tinha condições de alugar um apartamento ou me botar lá num canto. Eu chamei um colega que eu soube que a mãe dele tinha um apartamento lá e provoquei até ele ir morar lá. Ele ficou com muita raiva de mim durante os 3, 4 primeiros meses, porque ele dizia que eu levei ele para aquele inferno e ele não queria ter ido. Mas a gente foi. E aí, meu irmão é advogado, minha irmã médica, são carreiras mais convencionais, tradicionais, e eu, nessa minha inquietação, querendo coisas diferentes. Agora, não dá para dizer que a gente conhecia tecnologia naquele momento, onde você ficava esperando um acesso à internet discado, onde você não tinha microprocessadores, você não tinha celular. Então, assim, eu gostava, sim, de fazer o diferente. Acreditei quando me diziam que era a carreira do futuro. Me decepcionei em alguns momentos, porque eu não enxergava esse futuro chegando, né? Mas é uma carreira realmente muito promissora. É uma área muito informal, só para vocês terem. A gente não tem hoje um conselho. Eu sou formado desde 97. A gente não tem um conselho que regulamente a carreira de cientista da computação. Então, qualquer pessoa, sobretudo lá na Sociedade Brasileira, nós estamos cheios de físicos, filósofos, engenheiros, matemáticos. E isso também é muito bom para a gente, porque essa diversidade de áreas só faz enriquecer. Você imagine, se só tivesse... Como é que a gente ia chegar a um ambiente que um médico precisa, que um advogado precisa, que um engenheiro precisa, que um gestor ambiental precisa? Então, essa diversidade faz com que nossa área ela evolua rapidamente, faz com que qualquer um possa fazer parte dela, né? E é uma área muito dinâmica. E eu fico realmente inquieto, porque lá atrás já trabalhava com sistema embarcados quando não existia tecnologia para isso. E hoje mudou tudo.
e eu preciso correr atrás ainda. Pedro, vamos já interagindo aqui com as pessoas que começam a chegar. Muto Cassandra, deve ser. Boa noite. Arturo Arruda, boa noite, meu amigo. Mas deve ser eu, amigo, ou é amigo seu também. Arturo Arruda, Câmara da Arte C, mandando um abraço. Arturo Arruda, da Arte C. Um abraço para ele. Abraço, Arturo. O chefe Gonzaga, que está em Portugal, um moçoroense que atua como chefe em Portugal. Edilson Martins, que trabalha na retaguarda desse projeto, o Carlos Santos aos vivos. Boa noite, desejando um bom trabalho a todos nós. O blog do FJ, um dos melhores jornalistas do Nordeste brasileiro. Sou eu. É sim. Obrigado. É sim. Marcos Faber, boa noite, Marcos Faber. Salve o Baraunas. Salve o Potiguar também, rapaz. Não é só Baraunas, não. Gonzaga, o tempo voa. Naide Rosado, professor é tão jovem, um menino. Maeda Enxada, deve ser isso. Meu reitor, Maeda Enxada, meu reitor. Naide Rosado, os pais dele são amigos de infância e juventude, saudades. Naide ainda, como está o ensino da universidade nessa época de pandemia? A gente fala já. Nestor Duarte Júnior, como diz a professora Ana Lúcia Aguiar, todo o tempo de olho bulindo, procurando inovar. Joyce Ferreira, amigo querido. Glauber Soares, Pedro é amigo das antigas. Boa noite, amigos. Boa noite, Glauber. Glauber é advogado. Professor, muita gente já interagindo, a gente falando de alta tecnologia, de modernidade. E a universidade, sob esse prisma, o que ela já enxerga e no que ela avançou, professor? Olha, a gente pode falar da universidade no ambiente da pandemia. Agora a gente pode falar da universidade um pouco antes da pandemia. Nós estamos numa instituição que a sua grande maioria, 94% dos seus professores, técnicos, estudantes, estão no interior do estado. No interior do estado, onde você não tem internet para todos, no interior do estado, onde você não tem aeroporto, você tem as vias não duplicadas, ou seja, eu sempre digo que a gente está numa ilha. Isso daí pode acreditar, porque você ainda está brigando aqui com acesso onde não devia existir. Mas é uma instituição hoje que ela tem 90% dos seus docentes com mestrado e doutorado. Há 5 anos, a gente ficava fazendo... Aliás, há 15 anos, a gente estava com um desafio muito grande, porque a universidade tinha que ter 1/3 de mestres e doutores, 1/3 de cursos, um terço de professores com dedicação exclusiva, e 3 mestrados e um doutorado. Você imagine, ali em 2005, 2006, a gente não tinha nada disso. Era uma exigência legal. De 1/3, nós temos mais de 90% de mestres e doutores, sendo mais doutores do que mestres, em todas as áreas do conhecimento. Nesse 1/3 de dedicação exclusiva, ou seja, aquele docente que vive só da UERN, nós temos mais de 90%. Quem não lembra, quando a UERN era um bico, quando a universidade era sempre um segundo emprego. E olha só, desses 3 mestrados e um doutorado, nós temos hoje 26, sendo 22 mestrados e 4 doutorados. E aí, Nestor, é onde meus olhos vão ficar bulindo agora, porque aí eu digo a todo professor, todo aluno, todo mundo, sobretudo da educação básica, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte oferece mestrado em todas as áreas do conhecimento da universidade da educação básica. Então, se você quiser fazer mestrado em História, Física, Matemática, Geografia, Letras, Educação, Filosofia, todas. E isso daí, lá atrás, Carlos Santos, no Plano Nacional de Educação, em 2014, quando foi aprovado, o que é que tinha lá? Interiorização do ensino superior. Quem é que faz isso? Formação de professores. Quem é que faz isso? Formação continuada de professores em nível de pós-graduação estrito sensu mestrado. Quem é que faz isso? A nossa universidade hoje ela tem a maior capilaridade de graduação. Foi aquela que mais se expandiu. Mas hoje nós somos a que tem a maior capilaridade de pós-graduação estrito sensu. Nós temos mestrado e doutorado em Pau dos Ferros, nós temos mestrado em Açu, mestrado em Caicó e mestrado e doutorado em Mossoró. Veja só que universidade é essa. Numa região, em municípios onde você chama alguém para dar uma palestra, chamava antes da pandemia, e a pessoa dizia, não vou, porque eu não posso passar 3, 4 horas dentro de um carro.
Tem aeroporto? Mas eu falo da universidade, mas quantos negócios surgiram aqui em Mossoró que entraram com uma espécie de franquia e quando a pessoa vinha contratar, que quando percebia que aqui não tinha aeroporto, desistia de botar a franquia no seu município? Quantas pessoas... Eu tenho uma aluna do mestrado em Ciência da Computação, de Vitória, Espírito Santo. Ela foi embora, sabe por quê? Porque ela chegou aqui, não tinha transporte público. Aí ela comprou uma bicicleta. Só que ela alugou um apartamento, uma casa, depois da Leste-Oeste. E ela tinha que vir de bicicleta. Ela não aguentou o calor. Aí diziam para ela pegar carona. Só que lá em Vitória, Espírito Santo, ninguém pega carona. Porque é perigoso. Então, assim, ela ganhava uma bolsa de mestrado, o valor do mestrando que ganha em São Paulo. Ou seja, a bolsa aqui valia muito mais, só que ela não tinha como se locomover. Ela não tinha mobilidade. Mas essa é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que tem alunos hoje de todos os estados do país. Nossos Enem, SISU, quando a gente abre, tem busca de todos os estudantes do país, querendo estudar aqui na nossa instituição, em qualquer um dos nossos campi. E durante a pandemia, a reitora, vice-reitora Fátima Raquel teve uma decisão muito forte, eu estava de férias, quando ela chamou a equipe e tomou a decisão de suspender as aulas, logo ali em meados de março, onde ninguém tinha feito isso, ela da área da saúde, com sua boa formação em nível de doutorado na área da saúde, chamou e disse, não temos como continuar. Ela tomou essa decisão no domingo, na terça, quarta-feira, foi que a gente começou a desencadear isso nas outras instituições. Da mesma forma que deu uma discussão muito alto nível, muito serena, muito forte, a gente retomou as atividades remotas, buscando dar todas as condições para os nossos alunos. Fizemos comissões, buscamos entender o que era isso, fizemos vários estudos para saber como sobreviver no momento dessa pandemia e estamos aí assumindo responsabilidades, mas é uma instituição que tem tudo a ver com nossa região, com nosso estado e com nosso povo. Pedro, Naide fez essa pergunta e você dissertou sobre essa pergunta de como estava funcionando a universidade nesse período de pandemia e a gente tentando sair dela, mas eu acrescentei o olhar que a universidade tem também para a alta tecnologia, para a ciência da computação. A universidade pode ser adiante um case de sucesso, um ambiente, digamos, como ocorreu, por exemplo, na Paraíba, em Campina Grande? Estamos longe disso ou não é um projeto? Não faz parte do perfil? Faz parte, sim. Ali em 2008, antes mesmo de eu ser pró-reitor, a gente recebeu uma comissão aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia para tirar o CAT, que é o Comitê de Assessoramento de Tecnologia da Informação. E para que esse CAT? Para credenciar a nossa instituição para a lei de informática. E o que é a lei de informática? É um incentivo fiscal para várias empresas multinacionais que desenvolvem tecnologia e ela, ao invés de pagar um determinado imposto ou depositar lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, ela pode investir nessas instituições, nesses institutos, e tem um percentual que ela tem que botar no Nordeste. E aí hoje eu conheço o pessoal de Campina Grande, lá eles têm hoje, só para você ter ideia, em torno, por ano, em torno de 23 milhões contratados, envolvendo 25 empresas. Que empresas? Dell, Ericsson, Epson, Huawei, Lenovo, Compal, JFL, e aí eu diria todos. Porque, vez por outra, eu me envolvo com eles também nos projetos. Gosto disso. E o que é o mais difícil hoje? É o parque universitário que Mossoró já tem, que Pau dos Ferros já tem, que a Sul está criando. Esse parque universitário é onde brota RH, recursos humanos. E qual é o momento que a gente está vivendo hoje? O mercado paulista, ele levava o dev para lá, o desenvolvedor de software, pagava um salário a nível de São Paulo, mas o cara tinha que pagar tudo para morar lá. Não teve o êxodo rural?
Agora a gente está vendo o êxodo urbano, eles estão voltando para as nossas terras. As pessoas estão voltando e muitas das empresas de tecnologia estão trabalhando home office e já definiram até o final do ano e muitas já estão trabalhando para o próximo ano. Então são vários momentos. E você vê em Mossoró, vê em Pau dos Ferros, tenho que chamar Pau dos Ferros, vê ali em Caicó, cidades que tem tudo para isso. Agora, tenho que trazer aqui uma grande dificuldade, o acesso a essas cidades. Você está em Natal, você pensa duas vezes, se vai para João Pessoa, Recife, ou se vem para Mossoró. Você sai de Natal, chega em Campina Grande, tudo duplicado. As vias todas duplicadas, com ônibus à disposição de todas as horas, com aeroportos funcionando. Então não tem como a gente trazer o desenvolvimento, a tecnologia, essa pujança, se eu não tenho as condições. Você chega em Mossoró mesmo, mas vários municípios procuram um ônibus rodando, não tem. Eu tenho que confiar no transporte público, E aqui eu estou falando que a gente vive. Não adianta a universidade estar trabalhando uma meia passagem, não adianta vamos ajudar a carona, botar um ônibus, uma van para ir pegar, não adianta, isso é paliativo, eu estou fazendo para um grupo específico. Eu preciso criar um ambiente para trazer essas pessoas. Eu digo sempre, Mossoró hoje está vivenciando a fuga das casas residenciais, todo mundo indo para os condomínios. Essas casas poderiam ser empresas, CNPJs, cada um ali com 10, 15 startups. Mas quando falo em startup, talvez fique longe. 10, 15 pessoas jovens desenvolvendo um software, e aí tinha um desconto de ISS, tinha um incentivo, e aí ele vendia esse negócio para onde ele quisesse. E a gente começava a trabalhar isso. E pode ter certeza que a universidade hoje já tem uma plataforma para isso. Agora, eu não vou falar só da UERN. Nós temos hoje essa plataforma de UERN, UFESA, IFRN, também conversamos com a UFRN, UNP, Mater Christi, Faculdade Diocesana. Então, essa plataforma de universidades, faculdades, elas são muito favoráveis e úteis para isso. E aí vem um grande desafio, Carlos Santos. Hoje nós estamos conversando aqui no Instagram, que não tem 10 anos de existência. Nós usamos o WhatsApp, que não tem 10 anos de existência. Facebook, Airbnb, Uber. Mas aí é o que está. Na nossa formação Brasil, eu passo 4 a 5 anos na faculdade, passo 2 anos no mestrado e 4 anos no doutorado. É mais tempo do que uma empresa dessa levou para ser a maior do mundo. Então, ou a gente começa a aproximar a nossa formação de nível superior ao time to market, ao que o mercado quer, ao tempo do mercado, ou a gente não vai conseguir. Aí vai ficar aquela situação também que tanto eu clamo dentro da universidade. A gente tem uma prática, um paradigma de ser concursado, né? Ou fazer concurso ou arranjar um emprego. Essa é a nossa vida. E aí vem aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. O sonho do pai pobre, como ele diz, é que o filho arranje um bom emprego. O sonho do pai rico é que o filho seja dono de uma grande empresa. E todos esses meninos hoje, todo CPF hoje, pode virar um CNPJ. Mas a gente precisa olhar para isso e precisa favorecer. E nós temos os nossos núcleos de inovação tecnológica, nós temos hoje nossos ambientes de desenvolvimento e a gente está trabalhando nisso. Hoje a gente já tem mais de 50 patentes e registro de software na universidade. Pedro, você fez uma abordagem interessante e muito consistente e que não me causa estranheza. Nem o trabalho que a universidade faz e outras também aqui o fazem, nem estranheza essa dificuldade das coisas acontecerem em Mossoró por ausência do básico. A gente não está falando de nada extraordinário. Infraestrutura, estrada, aeroporto, transporte público, segurança, saúde, internet. Carlos, nada extraordinário. Em qualquer parte do mundo moderno e normal, isso é o normal. Então, a gente está discutindo aqui questões elementares para que outras
de maior avanço possam existir. Eu lhe pergunto, Mossoró se transformou nos últimos, eu diria aí, nos últimos 10, 12 anos, num polo acadêmico, quase que, entre aspas, do nada. Não houve um planejamento, uma política de governo, uma política de Estado para que isso ocorresse. São as condições geopolíticas e outros aspectos que foram transformando Mossoró num polo acadêmico. Mossoró hoje talvez tenha 22, 24 mil pessoas em faculdades, universidades. E isso é extraordinário. Mas eu vejo ao mesmo tempo que o poder público parece andar desconectado dessa realidade, subaproveitando ou não aproveitando uma inteligência que está aqui na superfície. Qual a sua opinião? Você concorda ou tem observações a fazer? Que me contraria absolutamente normal. Não. A gente, na condição de gestor público, a gente tem sempre essa relação, a gente tem sempre esse contato, essa busca. E a gente começa a entender também os desafios. Antigamente eu olhava uma parede suja, rachada, com salitre, ficava angustiado. Hoje eu convivo com isso. Né? Porque qualquer reforma, qualquer pintura que eu for fazer ali, a burocracia é muito grande, não basta eu ter o dinheiro. Eu faço uma licitação onde não vem ninguém. Mas assim, a gente está discutindo ainda saneamento, onde a internet é básico. Agora, o que a gente tem que aproveitar é que, para além do parque universitário, que Mossoró já tem, Mossoró tem o parque eólico, o parque salineiro, o parque da fruticultura, então do petróleo. O petróleo foi embora, mas tem muito o que se fazer ainda. O que a gente tem hoje ainda é muito do que muita gente tem. Você pode citar aqui, você pode citar o não aproveitamento das águas-mães, né? Pois que é uma riqueza que em qualquer parte do mundo seria tratado assim como uma política de Estado e é que é ignorado, né? Pois é. Olha, veja só, uma vez me questionaram numa fala tal, como é que duplica para Tibau e não duplica para Pipa? Eu disse, é um absurdo não duplicar para Pipa, para Praia de Pipa. Mas para Tibau, você tem ali o melão, você tem ali o sal, você tem o petróleo passando, além de você ter um litoral belíssimo. Então não adianta eu querer tirar o seu para mim, ou se eu não tenho, você também não tem. É isso que eu acho que mais falta no nosso estado. Morei em Fortaleza um período. Olha, lá em Fortaleza, Mossoró, Rio Grande do Norte, é o paraíso. Porque eles acham que é uma cidade, é um estado muito rico. Lá na Paraíba, quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado, da mesma forma. Lá eles são apavorados com a insegurança. Só que aqui a gente tende a dizer que aqui é pior. Mas que as dificuldades existem. Mossoró, Carlos Santos, e todos que estão nos assistindo, talvez seja a única cidade do interior, do Nordeste, eu não vou dizer de fora, do Nordeste, que tem 3 ofertas de curso de medicina. Eu não me recordo de outra, não. Tem. Pode ir para o Ceará. O Ceará tem uns 10 cursos de medicina, mas todo em vários. Então, assim, é uma cidade realmente diferenciada. Nos transformamos também num polo de saúde, não é, Pedro? Um polo de saúde. Com toda a precariedade da atividade pública, mas nós temos hoje, talvez 4, 5, 6, 8, 10 mil pessoas todo dia em Mossoró, de outros municípios, Vale do Jaguaribe, Vale do Açu, Médio, Alto Oeste, Sertão Paraibano, Costa Branca, gente vindo para cá, para tratamentos, para consultas e etc. Isso é espetacular. Só para você ter ideia, nós tínhamos ali até 2012 130 alunos, 150 alunos de medicina. Quando a UFESA e a FACEN chegar na sua completude no último ano, nós vamos ter 1.200. Mossoró hoje tem 300 mil habitantes. Mossoró tem 300 mil habitantes, tem 1.000 doutores. Então você tem uma relação de um doutor para cada 300 habitantes. Se você pegar a relação dos outros municípios, é de 1.000, é 1 para 1.000. Então, assim, é uma cidade, Pedro, e o que é o doutorado?
Mas a não está gestão havendo um ambiental. subaproveitamento dessa inteligência, Pedro? É isso que eu aportei. Nós temos um capital humano, um capital intelectual, que não para de crescer, praticamente na superfície, mas eu, particularmente, e aí estou há 36 anos nisso, vejo, a minha visão, vejo um subaproveitamento. E muitas vezes uma crítica que eu acho perversa, eu acho ignorante, desonesta, às academias. É como se elas fossem poços de desperdício e etc. A academia, ela liberta, Carlos. A academia, ela liberta. Então, na hora é o seu filho. O seu filho, você cria ele e quer que ele seja independente, mas na hora que ele passa a lhe responder ou a não fazer o que você quer, você começa a ficar preocupado. A academia é isso. A academia, ela cria pessoas para ser o patrão, para ser o independente. Então, em muitas sociedades, isso não se quer. Essa é a grande verdade. Sobre ser subutilizado, veja só, se você olhar hoje para o curso de jornalismo, de comunicação da universidade, jornalismo, rádio e TV, se você olhar toda a imprensa hoje do estado do Rio Grande do Norte e da capital, são egressos daqui. Tem muitos egressos lá da UFRN, mas se você for olhar, muitos, hoje a imprensa do Rio Grande do Norte, no interior, é feita pelos egressos daqui. E de alta qualidade, diga-se de passagem. Se você for falar em transporte público mesmo, em mobilidade, em logística, as universidades têm sido consultadas. Se você pegar hoje, esse polo da fruticultura, a UFESA faz a diferença lá. Se você pegar o polo da saúde, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte faz a diferença lá. Isso já está acontecendo, isso acontece com o serviço social, com pedagogia. Olha, só para você ter ideia, nós temos um número que a cada 20 professores da educação básica, 17 são egressos da UERN. Imagine isso aí. E aí quando se fala, não, o Estado é responsabilidade da educação básica, prioritariamente. Não é única e exclusivamente. Mas o que é educação básica sem professor? Se eu não tenho professor, como é que eu faço a educação básica? E para eu ter o professor, eu preciso da universidade. E quem é que forma? Então, hoje, quem insiste em formar os professores, quem insiste na licenciatura, é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente tem esse polo da saúde, a gente tem esse polo das licenciaturas, mas a gente pode destacar ali as ciências humanas e sociais, a gente pode destacar o quanto de desenvolvimento da economia, pode pegar os maiores nomes que a gente tem aqui no nosso interior, todos são egressos da UERN formados em economia. Então a nossa universidade está lá sim. Agora é aquela história, quando chegam para mim falando alguma coisa sobre a universidade, aí eu digo, pois faça o seguinte, me ajude a falar também um lado positivo dela, porque ela transforma a vida. Ela transforma a nossa sociedade. Olha, só para você ter ideia, Carlos, meu pai era filho de empresários, né, industriais, e teve o problema do algodão e ele quebrou. 42 anos, meu pai não tinha mais nada, nem minha mãe. Meu pai se formou na UERN, minha mãe se formou na UERN, meu irmão Aldo se formou na UERN, minha esposa na UERN, e eu e minha irmã somos professores da UERN, e eu já tenho um filho se formando na UERN. Então, toda uma linhagem familiar uerniana. Pois é, e todos estão no mercado. Então, assim, hoje o mercado pode ter certeza. Você hoje, que anda por Mossoró, anda por Pau do Céu, por Patu, você não se depara mais com aquele engenheiro da Petrobras que veio de fora. Você se depara hoje com um profissional liberal que se formou na universidade, com o professor da nossa instituição, com o técnico administrativo da nossa instituição. E o melhor, hoje nós fizemos os 2 concursos para técnico administrativo, um em 2010, outro em 2016. Hoje, 450 dos 600 técnicos administrativos são oriundos e muitos entram ali, sabe para quê? Para fazer um outro concurso. Só que quando chegam na universidade se apaixona pelo ambiente de trabalho, pela forma de trabalho, pela possibilidade de crescimento, pela possibilidade de formação, pelas relações pessoais. A universidade briga muito, tem que brigar muito. Cada um tem sua opinião, cada um tem que dizer o que pensa. É essa a sociedade. Professor, vamos falar aqui com outras pessoas que estão interagindo conosco.
E gostando do seu discernimento, das suas explanações, do seu raciocínio. Olha, o nosso amigo Honório de Medeiros, lá de Natal, excelente comentário. Wander da Silva Medeiros, valeu, reitor. Maide Rosado, lá do Rio de Janeiro. Pedro aborda muito bem o problema da infraestrutura, transporte de alunos, aeroportos, malha viária. Rodolfo Maia, maravilha ter um reitor com esse mindset. Olha, o meu inglês é indigente, por favor, viu? Vocês tenham calma, eu acho que é mindset. O senhor precisa se comunicar mais com a sociedade, está aconselhando Rodolfo Maia. Samuel Araújo, muito boa noite. Francisca Alves, Pedro Fernandes é muito competente, a Universidade está de parabéns. Emanuel Márcio Nunes, infraestrutura é essencial. Sem condições mínimas de mobilidade urbana, aeroportos, estradas intermunicipais, estrutura de internet, entre outros, dificulta imensamente o desenvolvimento. Bem colocado, reitor. Samuel Araújo, com muita clareza agora dito, a política tem de investir muito mais nesses alunos e no potencial existente. E vamos ver aqui, Betis Almeida, a UERN já teve muitos reitores competentes, mas esse com certeza foi o melhor, vai fazer muita falta a UERN. Esse, se quisesse entrar para a política, iria contribuir muito. Falo já de política. Marquesan, professor Marquesan, e jornalista, falta um ponto de integração estratégica com as universidades por parte do poder público. Eu concordo com você, Marquesan, foi isso que eu, de algum modo, eu toquei. É preciso colocar a ciência e tecnologia no centro da pauta, também nas propostas de governo. Maíra Fribeiro, inclusive IDEB bombou em Mossoró, com professores formados na UERN. Naide Rosado, estou entusiasmada com o alcance da UERN. Professor, querem falar de política, mas isso aqui não é programa de política, não. Mas mesmo assim vamos falar. Graças a Deus. Mas daqui a pouco a gente fala. Professor, vamos correr, porque o tempo aqui é curto, intencionalmente curto. É apenas 1 hora. E às vezes dá vontade de ficar mais tempo, às vezes pedem que seja de mais tempo. Professor, a gente falou aqui sobre aspectos tão importantes como a questão da infraestrutura, a infraestrutura pública, a falta de internet para que se possa trabalhar, as políticas públicas que hoje a gente enxerga no Rio Grande do Norte, no país, e em Mossoró, que é onde a universidade está assentada fisicamente, seu núcleo. Essas políticas públicas enxergam a academia, a universidade como parceira, utilizam de forma, eu diria assim, mais adequada, para que possamos pensar realmente a sociedade, o setor público para o futuro? Olha, existe um gap, existe um espaço muito grande, uma distância muito grande da academia, do setor, né, privado, das universidades, dos municípios. Por quê? E aí a gente tem que fazer a meia-culpa. A culpa não é só do outro lado, não. Eu mesmo, quando fiz meu doutorado, eu só queria estudar o que eu tinha estudado no meu doutorado. Eu só queria trabalhar naquilo que eu tinha aquela expertise. E o que a gente dialoga muito é que não é para ser assim. O doutorado que você faz, o mestrado que você faz, é para lhe dar o discernimento da leitura, do aprendizado e a provocação da pesquisa. E muitas vezes a extensão é a base dessa pesquisa. E o que é a extensão? É você ter capacidade de chegar na sociedade, chegar na comunidade e aprender com ela. E aí essa capacidade, muitas vezes, ela é impedida pela falta de humildade. Ah, eu sei tudo, então não tenho mais nada que aprender com ninguém. Mas aí é onde a gente se preocupa. Por quê? Porque hoje as maiores empresas de tecnologia são aquelas que resolveram os problemas mais simples. Se você chegar hoje com qualquer solução, a melhor do mundo, mas se ela não for simples, fácil de usar, com uma usabilidade adequada, ninguém vai usar. Você veja o desafio do Windows. O Windows ele se tornou muito pesado, né, naquela minha máquina, então as pessoas deixaram de usar. E aí o poder público, eu não quero aqui apontar para uma situação local, porque, como eu disse a você, hoje eu interajo fortemente com a Associação dos Reitores da Universidade do Estado estaduais e municipais. Só para você ter ideia, Carlos Santos, eu fui presidente da Câmara de Extensão, fui presidente da Câmara de Ensino, de Pesquisa e Pós-Graduação, fui do Conselho Fiscal e interagi muito ali com a presidência da Abroem. Também lá no Fórum dos Pró-Reitores. E isso é nacional. Hoje tem uma demanda do mercado. Quer contratar os professores.
A legislação não permite. Não permite. O professor que tem dedicação exclusiva, ele não pode prestar um serviço. Porque senão ele está, e não tem nada a ver. Aí, assim, a própria legislação nos distancia. E do outro lado, tem muita gente também que tem receio de que a gente avance naquele conhecimento dele, né? Que a gente, na condição de pesquisador, veja da forma que ele trabalha e faça melhor. Não sei, mas assim, fica muito essa distância. E isso tem que aproximar de duas formas. Na confiança de ambos os lados, bem como na questão de legislação. Hoje, só para você ter ideia, eu falei para você o seguinte, só para dizer isso eu disse ao representante do MEC, Ministério da Educação e Cultura, e do representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente estava numa discussão fortíssima lá em Brasília. E eu perguntei o que é que o MCTI quer? Que a gente inove. Ok, as universidades vão inovar. O que é que o MEC quer? Que a gente cumpra aquela ruma de crédito dentro da sala de aula, que o professor chegue, apresenta aquela ementa e aquele plano da disciplina que ele disse que ia dar. Como é que eu, com a carga engessada dessa, vou inovar? Como é que eu vou botar um aluno numa sala de aula vendo o que ele já sabe? Mas também, se o professor não der, o aluno vai ser reprovado por falta. Você está me entendendo como isso é difícil? Então, tanto a nossa legislação, que faz com que, a universidade tem que ter professor com dedicação exclusiva. O que é professor com dedicação exclusiva? É aquele que não pode ter outra atividade. Se eu não posso ter outra atividade, eu vou ficar trancado dentro da universidade. Então, o que é isso? Esse é o grande problema. E a gente tem que ter muito discernimento para isso, porque senão a gente vai ver o bonde passando e realmente a gente vai perder. Professor, a gente tem poucos minutos, mas ainda dá tempo de a gente encaixar alguns assuntos e pelo menos 2 quadros aqui do Carlos Santos aos vivos. Vamos aqui, participação de mais outros internautas. Estou entusiasmada com o alcance da UERN, Naide Rosado. Herbert Torquato, advogado. Saudações alvirrubras, Pedro. Luziária Machado, jornalista. A UERN tornou realidade o sonho de milhares de famílias de ter um filho doutor. Jornalista Marília Rocha, que foi convidada nossa há algumas semanas. O Aos Vivos, sempre maravilhoso. Obrigado, Marília. Professor, e política? Bem rapidinho aqui. Eu já ouvi gente falando, Pedro tem vocação política, Pedro tem condições de entrar na política partidária. Sinteticamente, há esse sonho, há esse plano. Eu sei de um projeto seu, já em andamento, de estudar na Europa. Então, encaixa aí a pergunta e o comentário. Pronto. Primeiro, eu estou emocionado aqui com dona Naide Rosado, Marília, muito obrigado. Parabéns, Carlos Santos, por essa oportunidade. Então, não, Carlos Santos, eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive na universidade como gestor público, como professor concursado que sou, e por ela tenho que zelar. E o zelar é o fazer, é o errar, é o acertar. E já digo a você, servidor da universidade, não se aquiete, vá, faça o melhor. E quando você critica a sua universidade, você está criticando sua casa. Aquilo que eu sempre digo, aquele que recebe um diploma da UERN e critica de uma forma assim, desordenada, você está se prejudicando, porque num diploma, Carlos, eu tenho o nome da profissão dele, eu tenho o nome dele e o nome da UERN. Qualquer um desses 3 nomes vai lhe prejudicar profissionalmente. Então, sim, eu estou indo fazer um pós-doutorado na Europa, mais especificamente em Lisboa. Vou trabalhar aí essa questão de nuvens, né, cloud, IoT, que é a internet das coisas, Big Data, que é grandes volumes de dados. São coisas que não tinha na minha área. Aliás, não tinha quando eu me formei, não tinha quando eu era professor. Fui aprovado numa seleção, fui contemplado com a bolsa, porque também não teria condições de ir se eu não recebesse a bolsa de lá. E aí estou me preparando para ir passar esse período com toda a minha dedicação nesse estudo e voltar para a universidade da mesma forma quando eu cheguei, com todo entusiasmo e motivação. Professor, vamos agora para o abobômetro. Vamos rapidinho. O abobômetro é um quadro aqui do Carlos Santos aos vivos, baseado em alta tecnologia. O senhor, que é um profundo conhecedor do assunto, já deve ter ouvido falar do abobômetro. Eu e você, sim ou não? Eu e você vamos tentar produzir o máximo de abobrinha no menor espaço de tempo possível.
Às vezes dizem que eu faço sacanagem. Não acredito, não, porque todos os meus ex-convidados, professor, todos os meus ex-convidados falam comigo até hoje. Para você ver como é. Deixa eu tomar água. Tome água aí, tome água. Vamos lá. São 2 ou 3 perguntinhas rápidas. Que virtude lhe falta, se é que falta, para ingressar na vida político-partidária? Rapidinho. Eu não tenho esse interesse. Para que tipo de colega de classe você não passaria uma cola? Na idade que eu tenho hoje, nenhuma. Nenhuma. Mas antes, né? O que não deve ser aceito numa sala de aula, que lá fora a gente se conformou como normal? Eu não sei se a gente se conformou, mas o de respeito ao próximo. Vai chegar o dia em que vamos deixar de ficar admirados com um filho ou filha de agricultor, se formar, etc. Ou as exceções vão continuar por muito mais tempo? Toda vez, professor, eu quero ilustrar aqui, toda vez que um filho de um agricultor se forma em medicina, vira uma manchete nacional. E eu, como jornalista, digo sempre, é manchete nacional porque não é comum. Pois é, mas é comum. A gente que vive isso, vivencia isso, é comum sim. Aí, às vezes, se puxa um. Agora mesmo, nós estamos parabenizando o juiz que se formou na UERN e conseguiu passar no concurso para juiz. Mas você conta, aqui em Mossoró você tem 8 juízes egressos da UERN, todos com seus desafios, com suas dificuldades. Mas eu estou falando de juiz porque foi o exemplo que saiu. Mas todos os outros, você hoje começa a se deparar. E aí digo também, viu, Carlos Santos? Hoje o desafio não é só para o filho do agricultor, é qualquer jovem. Hoje, se ter a responsabilidade, a preocupação, a calma, a concentração para ser um profissional é um desafio para qualquer um. E a gente tem que aplaudir todos que se formam. Professor, quando você não tem um monte de coisas para fazer, faz o quê? Quando eu tenho um monte de coisa... Quando não tem um monte de coisas para não fazer. Vou jogar PlayStation. Tá ótimo. Bem, para se vingar de mim, eu lhe autorizo a fazer uma pergunta, como repórter. Agora, como o programa é meu, eu respondo se quiser, viu? Democraticamente. Como você viu esse período da pandemia para o jornalismo? Porque, Carlos Santos, lá atrás a gente via a mudança saindo impresso, né? Saindo alguns jornais. Mas aí, de repente mudou tudo. Olha, eu acho que o jornalista que tem medo do novo, da excepcionalidade, da novidade, ele está na profissão errada. Ele tem que fazer algo de uma rotina interminável e que praticamente não tenha surpresa. O jornalismo é uma aventura diária. E é por isso que eu estou apaixonado há tanto tempo. Acordo cedo, durmo tarde para fazer a mesma coisa. E todo dia é diferente. Professor, agora esse outro quadro é uma forma da gente homenagear pessoas ou instituições, etc., que nos são marcantes. Eu quero oferecer esse programa ao professor doutor Luiz de Souza, né? Luiz de Souza, que morreu com Covid, acho que no dia 28 de março, foi a primeira vítima de Covid no Rio Grande do Norte. Professor egresso da UERN. Então, esse programa é uma homenagem do Carlos Santos, do blog Carlos Santos, do jornalista Carlos Santos, ao professor Luiz de Souza. Se o senhor tiver mais homenagem, outras pessoas, instituições, etc., que possam ser lembrados, que o faça. Olha, o professor Luiz de Souza, ele nos orgulha. Não é porque morreu, não. Luiz de Souza, eu cheguei na universidade, ele já lá estava. Sempre dedicado aos laboratórios, à sala de aula, à pesquisa. O Nelson Mestrado de Ciências Naturais, ele foi ali fundamental, mas o curso de Química também. Mas aí, você tem que falar da empresa Júnior, da Química Júnior, onde ele faz teatro com ciência. Mas, em nome do professor Luiz de Souza, a gente tem que homenagear vários e várias pessoas que passaram pela universidade, que contribuíram com a universidade. E nos 52 anos da instituição agora, tivemos a honra, né, através do Conselho Universitário, de dedicar o título de doutor honoris causa ao professor doutor Luiz de Souza. Margarete, a esposa do professor Luiz, seus filhos,
Um Eu sei abraço quem é bem forte. Margarete, conheço. É uma escritora assídua e adora fazer um bolo delicioso e uma pessoa muito agradável. O bolo eu É não uma... conheço, o bolo não, a escrita eu conheço. Então você está perdendo com um café, viu, também. Mas a gente Professor, tem também agora no 50. Pois não. estamos fechando, mas pode continuar. Eu ainda quero aqui citar alguns internautas que estão chegando aqui, mas vamos citar aqui. Não, fica à Flávia vontade. Freire, muito orgulho de Pedro. Cecília Maia, professor Pedro, grande gestor público e pesquisador. Aprendemos diariamente com o professor Pedro. Cecília Maia, novamente, ele inventa o que fazer, Carlos Santos. Ele sempre inventando, inovando e movimentando todos ao seu redor. Lisboa Batista, meu colega de atuação na mídia, parabéns, Heitor, pela brilhante entrevista. Estamos nos minutos finais, professor. Fique à vontade para se despedir, para concluir seu raciocínio. Quando aparecer um reloginho aqui, para a gente, se der tempo, eu ainda digo tchau. Se não, babau. Muito obrigado, Carlos. E parabéns, eu tenho que lhe parabenizar aí por estar mudando de plataforma, por estar se ajustando a tudo isso. E em todo esse ambiente eu estou me vendo também, viu? Não só literalmente, eu estou me vendo como um pesquisador da área, como alguém que possa contribuir para a melhoria dessa tecnologia. Hoje a gente está passando por todo esse desafio, nossos alunos hoje, que antes tinham um desafio de pegar um transporte público, de pegar uma carona, de sair muitas vezes da zona rural para chegar na unidade da universidade, seja em Mossoró, Pau dos Ferros do Sul. Hoje o desafio é outro, é ter um acesso à internet, é ter um celular. A universidade tem trabalhado nesse alinhamento, mas a gente também hoje trabalha muito as pessoas com deficiência, a gente trabalha muito o negro, índio e pardo. A gente conseguiu, olha só, fazer com que aquele aluno egresso da educação básica do estado do Rio Grande do Norte, que estudou ensino fundamental e médio no estado do Rio Grande do Norte, tenha um bônus no seu Enem. E aí a gente não pode fechar os olhos para a dificuldade da nossa educação básica. Dar o bônus é bom para básica. Não existe universidade sem ensino médio e ensino fundamental. E aqui eu falo porque nosso alinhamento é muito forte. E a universidade também contribui, Carlos, para a gente ver uma coisa que era muito comum. Quanto melhor fosse minha escola privada, seria minha universidade pública. Sim, claro. Quanto melhor minha escola pública, ou eu vindo da escola pública, eu vou para a universidade privada. Veja se não tinha esse cruzamento. E as universidades públicas hoje têm chamado os alunos oriundos da escola pública. Em nenhum momento excluído quem vem da escola privada, jamais. Mas eu vejo aqui, no dia do vestibular do Enem, pessoas passando no carro com um ar-condicionado, um fone de ouvido e uma garrafa d'água. Mas eu vejo as pessoas também vindo a pé, em pleno sol quente, porque o Enem é de 12 e 1 hora do dia. E vão fazer a mesma prova e concorrer para o mesmo canto. Então, assim, existe ainda as diferenças e a gente tem que olhar para elas. E não vamos ter medo da educação, da formação, não. Deixa Professor, estamos terminando. Só dá para a gente se despedir. Então, muito obrigado. Um beijo a você, sua família, seus pais que eu conheço. Meire. Obrigado. Paulo. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo, não para mim, não para o Carlos Santos aos Vivos, mas para essa plateia que vai se multiplicar, porque nós vamos jogar esse conteúdo em outras plataformas. Muito obrigado, meus parabéns, sucesso. Atravesse o oceano e volte com mais conhecimento para distribuir. Aos vivos. Obrigado. Aos vivos. Ao vivo, obrigado, Carlos Santos. A segunda-feira estamos de volta. Minha avó está assistindo, ela tem um tataraneto, ela olhou para mim e disse, meu neto, dá cá seu neto. Valeu, vovó, beijão, vovó. Um abraço.